Você já sonhou em transformar sua casa em uma verdadeira selva tropical, com folhagens gigantes, verdes intensos e aquele visual exuberante que parece tirar a gente da correria da cidade e nos transportar direto para o coração da floresta? Pois é exatamente isso que o estilo conhecido como Urban Jungle promete: criar um espaço vibrante, cheio de vida e frescor, mesmo em apartamentos compactos ou casas em áreas urbanas. Esse movimento não é apenas uma tendência estética, mas também uma forma de devolver à nossa rotina um pouco do contato perdido com a natureza. E o melhor de tudo é que existem espécies tropicais perfeitas para esse cenário, fáceis de cultivar e de impacto visual impressionante. Ao longo deste vídeo, eu vou te mostrar 5 plantas tropicais decorativas que são verdadeiros símbolos do estilo Urban Jungle. Vamos falar sobre como cuidar de cada uma delas, onde posicioná-las, quais são suas exigências de luz, rega e substrato, além de detalhes curiosos que tornam essas espécies tão especiais. Você vai descobrir como a costela de Adão, a ave do paraíso gigante, a palmeira majestosa, o taro ou inhame, a alocasia, conhecida como orelha de elefante, e outras espécies tropicais podem transformar completamente a atmosfera da sua casa ou do seu jardim com sombra parcial. E eu garanto que, até o final do vídeo, você vai ter clareza sobre como montar sua própria selva urbana de forma prática e eficiente. Convite à inscrição. Antes de continuar, já aproveita para se inscrever aqui no Jardim Floribela, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like. Aqui você encontra conteúdos completos sobre plantas, jardinagem e paisagismo, sempre de forma prática e detalhada, para que você possa transformar seus espaços em verdadeiros refúgios verdes. E comenta aqui embaixo de onde você está assistindo, eu adoro saber até onde o nosso jardim digital está chegando. A costela de Adão é, sem dúvida, a planta que mais simboliza o estilo Urban Jungle. Seu nome científico é Monstera deliciosa, mas dificilmente alguém a chama assim fora dos círculos mais técnicos. Ela é famosa por suas folhas grandes, recortadas e com aquele padrão único que parece ter sido desenhado à mão. Essas aberturas nas folhas não são apenas estéticas. Na natureza, ajudam a planta a resistir a ventos fortes e a permitir a passagem de luz filtrada pela copa das árvores. Dentro de casa, esse detalhe confere um charme sofisticado que faz dela a favorita de arquitetos e decoradores. Cuidar da costela de Adão não é difícil, mas ela pede atenção a alguns pontos-chave. É uma planta que prefere luz indireta brilhante, já que no habitat natural cresce à sombra de árvores maiores. Se exposta ao sol direto, suas folhas podem queimar, perdendo o viço característico. O substrato ideal é leve, bem aerado e rico em matéria orgânica, permitindo que as raízes respirem e se desenvolvam de forma saudável. Uma mistura de terra vegetal com casca de pinos e um pouco de fibra de coco costuma funcionar bem. A rega deve ser equilibrada. A costela gosta de umidade constante, mas não tolera encharcamento. Isso significa deixar a camada superficial do solo secar levemente entre uma rega e outra. Um detalhe especial é que a costela de Adão costuma emitir raízes aéreas grossas, que podem ser direcionadas para vasos com água, ou simplesmente podadas caso estejam em excesso. Essas raízes são normais e fazem parte da identidade da planta. No estilo Urban Jungle, a costela de Adão funciona como peça central. Suas folhas grandes criam pontos de foco e combinam perfeitamente com outras espécies tropicais. É aquela planta que chama a atenção assim que alguém entra no ambiente. Por isso, se você pensa em começar a montar sua selva urbana, a costela de Adão é a escolha ideal. A segunda protagonista desse estilo é a Strelitzia nicolai, conhecida popularmente como ave do paraíso gigante, ou simplesmente Strelitzia. Diferente da Strelitzia reginae, famosa por suas flores alaranjadas em formato de pássaro, a versão gigante se destaca pelo porte imponente e pelas folhas enormes, semelhantes às da bananeira. Ela é uma planta arquitetônica,
perfeita para preencher espaços amplos e dar aquele ar tropical marcante. A ave do paraíso gigante prefere ambientes bem iluminados, podendo até receber algumas horas de sol direto, desde que seja gradualmente adaptada. Suas folhas são longas, largas e resistentes, mas com o tempo é comum que apresentem rasgos naturais, principalmente em locais com vento. Isso não é sinal de problema, mas sim parte do comportamento natural da espécie. O substrato ideal é fértil e levemente úmido, com boa drenagem. A rega deve ser mais generosa durante o período de crescimento ativo, geralmente na primavera e no verão, e reduzida no inverno. Em ambientes internos, a estrelícia pode chegar a 3 metros de altura, criando uma presença escultural. Em jardins externos, sob meia sombra ou pleno sol, pode ultrapassar facilmente os 5 metros, se tornando um verdadeiro destaque. Dentro do conceito Urban Jungle, a ave do paraíso gigante funciona como um dos pilares de composição. Ela dá altura, volume e movimento ao espaço, contrastando com plantas de folhagem menor. Ao lado da costela de Adão, cria um visual poderoso que imediatamente remete às paisagens tropicais exuberantes. A Aravenea rivularis, mais conhecida como palmeira majestosa, é outro clássico que não pode faltar em um jardim tropical ou em uma sala com inspiração Urban Jungle. Essa espécie transmite elegância e leveza com suas folhas pinnadas, longas e arqueadas, criando um efeito de frescor imediato. Diferente de algumas palmeiras mais exigentes, a palmeira majestosa é relativamente fácil de cuidar e se adapta bem a ambientes internos com boa luminosidade indireta. Essa planta prefere solos úmidos, mas sem excesso de água. O ideal é mantê-la em um substrato rico em matéria orgânica, garantindo regas frequentes, principalmente nos meses quentes. Por ser uma planta de crescimento relativamente rápido, precisa de espaço para que suas raízes se desenvolvam sem restrições. Por isso, vasos grandes e profundos são recomendados para quem pretende cultivá-la dentro de casa. A palmeira majestosa transmite uma atmosfera sofisticada e tropical ao mesmo tempo. Sua folhagem volumosa cria a sensação de amplitude, perfeita para salas de estar, halls de entrada ou varandas cobertas. Ela também purifica o ar, ajudando a criar um ambiente mais saudável e agradável. No Urban Jungle, a palmeira majestosa desempenha o papel de preenchimento harmônico. Ela conecta as plantas de destaque, como a costela de Adão e a ave do paraíso gigante, trazendo movimento ao conjunto. Seu formato arqueado cria um contraste visual interessante, suavizando o aspecto robusto das outras espécies tropicais. A Colocasia esculenta, popularmente conhecida como taro ou inhame, é uma planta tropical de grande impacto visual, com folhas largas em formato de coração que podem atingir dimensões impressionantes. Embora seja cultivada em algumas regiões também para fins alimentícios, aqui vamos focar no seu papel ornamental dentro do estilo Urban Jungle. O que torna o taro tão especial é justamente essa aparência exuberante, que cria a sensação imediata de frescor e vitalidade em qualquer espaço. Para cultivar o inhame em ambientes internos, é fundamental manter um solo constantemente úmido, já que essa é uma planta que aprecia bastante água. Em jardins externos, ele cresce bem em áreas de meia sombra, recebendo algumas horas de sol suave pela manhã. Suas folhas grandes tendem a acompanhar a luz do ambiente, criando movimentos sutis que dão vida ao espaço. O substrato deve ser rico em matéria orgânica, com boa retenção de umidade, mas sempre garantindo drenagem adequada para evitar apodrecimento das raízes. O taro também é muito versátil na decoração. Pode ser cultivado em vasos grandes dentro de casa, em ambientes sombreados ou em áreas externas próximas a fontes de água, como laguinhos artificiais e espelhos d'água. Seu porte elegante cria pontos de destaque e ajuda a compor cenários tropicais intensos. Para o estilo Urban Jungle, o inhame é perfeito porque adiciona aquela textura folhosa robusta que preenche os espaços e dá profundidade ao ambiente. Alocasia macrorrhiza, conhecida como orelha de elefante.
É uma das plantas tropicais mais impressionantes que você pode ter dentro de casa. Suas folhas enormes, que lembram a forma de uma orelha, são capazes de transformar qualquer canto em um verdadeiro cenário tropical. A presença da alocasia é marcante e traz aquela sensação de estar cercado pela natureza selvagem, mesmo em espaços urbanos. A orelha de elefante prefere ambientes úmidos e com bastante luminosidade indireta. Ela não tolera bem o sol direto intenso, que pode queimar suas folhas delicadas, mas também não gosta de locais escuros. O equilíbrio está em uma posição próxima a janelas bem iluminadas, onde receba luz filtrada. O solo deve ser fértil, leve e com boa capacidade de drenagem, pois a planta gosta de raízes úmidas, mas não encharcadas. Uma rega regular e pulverizações ocasionais de água ajudam a manter a umidade do ar, algo essencial para que as folhas se mantenham viçosas. Na decoração, a alocasia cria impacto imediato. Ela pode ser usada sozinha, como peça central, ou combinada com outras espécies tropicais de folhagem mais fina, criando contrastes de textura e forma. Dentro do estilo Urban Jungle, a orelha de elefante representa o poder da natureza em sua forma mais expressiva. Quando posicionada em um ponto estratégico, ela se torna praticamente uma escultura viva. Agora que você conheceu todas as 5 plantas tropicais decorativas que escolhemos para este tema, é importante entender como combinar essas espécies dentro de um mesmo ambiente. O segredo do estilo Urban Jungle não está apenas em acumular plantas, mas em criar uma composição equilibrada, onde cada folhagem tenha seu papel estético. A da costela de Adão funciona como peça central, trazendo identidade e charme visual. A ave do paraíso gigante adiciona imponência e altura, criando aquele impacto arquitetônico. A palmeira majestosa suaviza os contrastes, trazendo leveza com suas folhas arqueadas. Já o taro ou ihame enriquece a cena com suas folhas em formato de coração, transmitindo um ar exótico. A alocasia orelha de elefante, por sua vez, traz o protagonismo selvagem, que completa a composição. Uma dica prática é variar os níveis de altura. Posicione as plantas maiores no fundo ou nos cantos do ambiente, enquanto as de porte médio ficam mais próximas ao centro. E, se possível, combine com espécies menores em prateleiras ou vasos suspensos. Isso cria camadas de verde que lembram a floresta natural. Outra sugestão é brincar com vasos de diferentes tamanhos e materiais, como cerâmica, cimento queimado ou fibras naturais, reforçando a estética orgânica. Hoje você descobriu como montar um ambiente tropical exuberante dentro da sua própria casa, com 6 espécies que representam o estilo Urban Jungle. A costela de Adão. A ave do paraíso gigante. A palmeira majestosa. O taro ou iniame. E a alocasia orelha de elefante. Cada uma delas tem suas particularidades de cultivo e de impacto visual, mas juntas criam uma composição que transmite frescor, vitalidade e conexão com a natureza. Se você chegou até aqui, já percebeu que transformar seu lar em uma selva urbana cheia de vida é totalmente possível. Agora é a sua vez. Escolha uma ou mais dessas plantas e dê o primeiro passo para montar seu próprio espaço verde tropical. E não se esqueça, se inscreva no canal Jardim Floribela, deixe o seu like, ative o sininho e comente aqui embaixo qual dessas plantas tropicais você gostaria de ter em casa. Sua participação ajuda a nossa comunidade a crescer e nos motiva a trazer cada vez mais conteúdos completos e inspiradores para você.